Olá, boa noite, boa tarde, bom dia, sejam bem-vindos a mais um encontro de Direito Constitucional 3. Hoje a gente vai dar continuidade nesse módulo ao conteúdo de Poder Judiciário iniciado no módulo anterior. Vamos lá com o material que já foi também disponibilizado na nossa plataforma para que vocês possam nos acompanhar. Está aí na tela, então, Poder Judiciário parte 2. Bora lá! Turma, a gente já discutiu algumas teorias mais genéricas a respeito do poder judiciário, algumas teorias que tratam do poder judiciário sob um aspecto mais geral, mais amplo e que, portanto, já permite que possamos iniciar os primeiros entendimentos, os primeiros desdobramentos a respeito das repercussões que algumas garantias, que algumas prerrogativas, que algumas situações inerentes à realização das atividades do judiciário exigem. Portanto, agora a gente vai começar a desenvolver um estudo a respeito dos órgãos do Poder Judiciário de uma forma mais dedicada, mais aprofundada. Bom, vamos, para começar essa conversa, chamar a atenção de exatamente qual é o papel do judiciário, qual é a atribuição, qual é a função do judiciário, que a gente já discutiu no outro módulo. O judiciário, a palavra judiciário, vem de uma expressão latina, iuris, somada à expressão dictio, que significa dizer, dicto, dizer, iuris, direito, dizer o direito, ou seja, o papel do judiciário é interpretar a lei, interpretar os casos concretos a ele submetido, para então dizer o direito, para dizer quem está certo, quem está com a razão. É por meio, portanto, aí da atividade jurisdicional, da atividade realizada pelos membros do Poder Judiciário, que teremos, então, condição de alcançar a verdade, de alcançar a realidade por trás dos fatos. Para que isso tudo seja viável, para que tudo seja possível, o Judiciário se auto-organiza com uma série de estruturas cujas competências são repartidas para o melhor funcionamento desse judiciário. Daí falamos em divisão de competências. A gente vai ter uma organização que pressupõe a existência de uma justiça estadual, aquela justiça comum, a justiça lá do fórum da comarca onde vocês moram. Aqui em Belo Horizonte temos o Fórum Lafayette, cada comarca, nas cidades que são comarcas, também teremos um fórum, onde são ali processadas e julgadas as causas de natureza cíveis e penais. É o que a gente chama de justiça comum. Busca solucionar conflitos de uma forma geral, família, sucessões, questões previdenciárias, questões criminais, questões empresariais, enfim, uma vastidão aí de assuntos que estão a cargo da Justiça Estadual. Temos ainda a Justiça Federal, que também é uma justiça comum. No entanto, em uma outra esfera, em outro nível. A Justiça Federal ela vai julgar os casos que, de alguma forma, envolvam interesses da União. Então, a gente está falando da própria União sendo julgada, ou das autarquias da União, ou das sociedades, ou das empresas públicas federais. Sempre que houver esse interesse da União, a gente a gente deve fazer uso da Justiça Federal. Quero ajuizar uma ação contra a Caixa Econômica Federal. É uma empresa pública federal. Portanto, eu preciso ir à Justiça Federal. Quero ajuizar uma ação contra uma autarquia federal, INSS, é uma autarquia federal. Aonde eu aciono o INSS? Na Justiça Federal. Temos ainda a Justiça do Trabalho, uma justiça especializada, agora não mais justiça comum. Por que não é comum? Porque a justiça comum é aquela que pode tratar de vários assuntos. Seja estadual ou federal, vários assuntos são comportados na justiça comum. As justiças especializadas, ela tem um foco, uma área temática. A Justiça do Trabalho, por exemplo, atua em causas relacionadas ao mundo do trabalho, desenvolve processos, ações relacionadas a relações de emprego ou relações de trabalho. É uma justiça especializada, tal qual a Justiça Eleitoral, cujo foco é atuar também nas demandas especialmente ligadas ao processo eleitoral. E, por fim, também outra justiça especializada, a Justiça Militar, aquela que irá processar e julgar um público bem específico, né, os militares, na prática de crimes militares, por exemplo. Bom, a gente tem essa primeira divisão, uma divisão por competência, mas temos também uma noção de divisão por hierarquia, e daí falarmos em níveis de graus dos tribunais. O Brasil ele tem, naturalmente, 2 graus. São 2 graus
de jurisdição, é o direito assegurado a todos nós, ao procurarmos o judiciário, é termos acesso a 2 graus. Eu aciono o judiciário em um primeiro grau e tenho direito a recorrer da decisão se dela não concordar. O terceiro grau, que se chama de terceiro grau, não é uma garantia, não é um direito de todo mundo chegar ao terceiro grau. O terceiro grau, os graus superiores, são graus que atuam em situações específicas, é uma jurisdição extraordinária. Então, nem todo processo chega ao terceiro grau. STJ, TST, TSE, aqueles tribunais superiores que ficam em Brasília. Nem tudo chega até lá, não é um caminho natural. Ajuizei uma ação, recorri ao tribunal e depois recorri ao Tribunal Superior. Nem sempre isso será possível. Mas quando as causas de admissibilidade estiverem presentes, aí a gente pode falar, sim, em um terceiro grau. Avançando um pouquinho e focando na ideia da segunda instância, é importante que essa segunda instância, ou segundo grau, seja compreendida como o momento em que se garante aquele direito do devido processo legal do duplo grau de jurisdição, ou seja, todo mundo que buscou o judiciário para dar uma decisão, para proferir uma decisão a respeito de um assunto, pode discordar da decisão proferida e tem o direito de ter o seu processo reavaliado sob um novo olhar de uma turma julgadora, de uma decisão colegiada em um tribunal. A segunda instância é justamente isso, e é por isso que a gente chama a segunda instância de tribunal. Enquanto a gente está falando de primeira instância, a gente fala da Câmara, perdão, a gente fala da vara, a gente fala da decisão proferida lá no fórum da comarca tal, na vara civil, na vara de família, na vara criminal. Quando eu falo em segunda instância, eu estou falando de tribunal. O tribunal são esses órgãos colegiados de segundo grau que manifestam-se sobre processo em grau recursal ou, em alguns casos específicos, como instância originária. Tem processo que já começa no tribunal. A gente fala disso mais à frente. Existem os tribunais superiores, como eu já disse, cuja função não é servir para corrigir ou para reavaliar a decisão do tribunal, não é para ser uma terceira análise sobre o caso, mas para assegurar que situações específicas não gerem danos, como, por exemplo, violação a uma lei federal ou violação à Constituição. É para essas finalidades que a gente tem esse terceiro nível de jurisdição nos tribunais superiores, como uma proteção mais até ao ordenamento de uma forma geral do que ao próprio indivíduo, a bem da verdade. Tanto é que nos tribunais superiores a gente não pode discutir os fatos, as provas do processo. A gente pode discutir questões relacionadas ao direito, uma interpretação incorreta do direito, uma interpretação incorreta da Constituição, uma interpretação incorreta de uma matéria em tribunais divergindo entre si, portanto, uma jurisprudência conflitante. Então, são situações de direito e não de fato que são possíveis de serem levadas aos tribunais superiores. Vamos, então, entender como funciona cada um desses tribunais para que a gente possa, então, rascunhar na nossa cabeça aqui esse funcionamento do Poder Judiciário de uma forma mais ampla. E aí, claro, né, à medida em que vocês forem avançando nos estudos, aprofundando na leitura da lei, na leitura da doutrina, vocês conseguirão também perceber as nuances de cada um desses tribunais, dessas cortes e seus papéis no funcionamento do Poder Judiciário. Vamos começar logo com o principal órgão do Poder Judiciário no Brasil, nosso órgão de cúpula, nossa Corte Suprema, o Supremo Tribunal Federal, Suprema Corte Brasileira, a corte de mais elevado grau dentro da hierarquia do Poder Judiciário no Brasil, e é um tribunal constitucional. O que significa dizer isso, gente? Quando eu falo que o STF, o Supremo Tribunal Federal, é um tribunal constitucional, eu estou dizendo que o principal papel do STF é ser o protetor, é ser o guardião, é ser também um intérprete da nossa Constituição. Então, compete ao STF ser a última palavra a respeito da Constituição, dizendo como ela deve ser interpretada, qual é o sentido que a Constituição deve ter aplicado no dia a dia, qual é a forma correta de enxergar determinada matéria à luz da Constituição. Porque ele, STF, é o guardião da Constituição.
e tem como função precípua protegê-la. Ainda que não concordemos com o STF, ainda que entendamos que uma determinada interpretação poderia se dar de outra forma, é o STF que detém essa função e é a interpretação dele sobre a Constituição que deve prevalecer. Portanto, é uma corte de extrema relevância. Eu coloquei aqui, ó, que a função do STF, vamos pegar até o marca-texto aqui, a função deste órgão é proteger nossa Constituição Federal, proteger contra interesses de todos os tipos, né? Muitas vezes a gente se associa a um determinado interesse e acha que não, a Constituição tem que ser mudada, ou a Constituição está errada, ou a Constituição deve ser interpretada de tal modo. Outro grupo entende de outra forma, acha que a Constituição está errada ou deve ser aplicada de tal maneira. Cabe ao STF ser o ponto de equilíbrio. E muitas vezes vai desagradar um dos lados, um dos grupos, ao dizer que a forma correta de se ler a Constituição, de se interpretar um determinado dispositivo, uma determinada teoria, uma determinada doutrina, é de tal maneira. Esse é o papel do STF. É o protetor da Constituição. E é um papel importantíssimo no Estado democrático de direito. Sem um órgão que zele pela solidez, pela manutenção, pela preservação da Constituição, não há Estado democrático de direito que sobreviva. Ainda que a gente ache, nossa, o STF está fazendo tudo errado, está analisando a Constituição errada. Talvez o errado seja eu. E é do jogo. A gente vive em um país democrático até então. Portanto, eu posso discordar do STF, eu posso ter uma interpretação muitas vezes divergente, mas eu tenho que entender o papel do STF, e é dele a palavra final a respeito da forma lícita, da forma correta, da forma adequada de se interpretar os dispositivos constitucionais. Portanto, é uma função do STF proteger a Constituição, garantindo que não seja desrespeitada por novas leis, fazendo controle de constitucionalidade, leis nacionais e estaduais, além de ser responsável por julgar políticos de atuação federal. Portanto, os mais altos cargos da política, né, a cúpula da política nacional, senadores, deputados federais, são julgados no STF, porque é o tribunal de maior envergadura para julgar também essas autoridades políticas de mais alto gabarito. Turma, para a gente entender, então, como é montado essa corte, como é composta a STF, vale lembrar que a composição e a estruturação do STF vai estar definida no artigo 102 da Constituição. Estejam sempre com a sua Constituição em mãos para que possam aprofundar aí nesta análise dos dispositivos constitucionais. Eu coloquei na tela para vocês aqui, de toda forma, algumas informações que a gente vai utilizar aqui no nosso bate-papo, mas é sempre bom ter a Constituição aí em mãos durante os estudos. Vou começar pelo artigo 101, porque o artigo 101 da Constituição fala da composição, como é que é montada, como é que quem integra este tribunal. Primeira informação, apenas brasileiros natos podem estar integrando a nossa Constituição, e isso está previsto no artigo 12, parágrafo 3º da Constituição. Lá no artigo 12, é um artigo que trata de direitos da nacionalidade. A gente vai ver, lá no parágrafo 3º, o seguinte: são privativos de brasileiros natos os cargos de... E aí lista uma série de cargos que o brasileiro naturalizado, por exemplo, não pode acessar, tampouco o estrangeiro. Então, somente brasileiro nato. Um deles é ministro do STF. Até porque o ministro do STF, além de ser o guardião da nossa Constituição, ele pode estar na linha de sucessão hierárquica do presidente da República. E a gente só pode ter presidente da República brasileiro nato. Então, está lá, no parágrafo 3º, no inciso 4º. Inciso 4º do parágrafo 3º. Artigo 12, parágrafo 3º, inciso 4º. Bom, então já sabemos que são brasileiros natos, mas quem são esses brasileiros natos que podem integrar a nossa Corte Superior? Acredito que a maioria que deve ter ciência disso, até porque é algo relativamente corriqueiro, né? Tem sido pautas muitas vezes de telejornais, de noticiário, como funciona a escolha de um ministro do STF. A gente sabe que essa escolha tem como ponto de partida uma indicação feita pelo presidente da República. Compete ao presidente da República indicar alguém para ocupar um cargo que esteja vago no Supremo Tribunal Federal.
Quantos cargos tem? Quantos são os ministros? O nome do juiz do STF é ministro, tá, gente? Se eu estou falando da primeira instância, eu falo em juiz. Se eu falo em segunda instância, eu chamo de desembargador. Se eu falo na terceira, seja nos tribunais superiores, seja na Suprema Corte, nós chamaremos os julgadores de ministros. E os ministros do STF são um número total de 11. 11 ministros indicados pelo presidente da República, mas submetido a uma sabatina. O nome técnico não é sabatina, mas tudo bem. A gente fala sabatina para ficar mais fácil de compreender. São submetidos a uma sabatina no Senado Federal. E só então, aprovados pelos senadores, o nome que o presidente indicou pode ingressar na corte, ocupando ali uma vaga que eventualmente esteja disponível, desde que seja maior de 35 anos, que tenha reputação ilibada, que tenha notório saber jurídico. Percebam que a gente não falou em momento algum em formação jurídica, em ser graduado em direito, em ser juiz de carreira, porque nada disso é preciso para que se torne um ministro do STF. Inclusive, curiosidade histórica aqui, já tivemos um ministro do STF que não era formado em direito, porque não é de fato necessário. O que a Constituição exige é um notório saber jurídico. Alguém pode ter notório saber jurídico sem ter passado pelo curso de direito? É mais difícil, mas é possível. Os caras se dedicarem a estudar o direito, né? Os livros estão aí à disposição de qualquer um. Né? Hoje em dia, até as aulas, né? Você assiste aulas pelo YouTube, você assiste aula em plataformas de cursos. Então, é possível, sim, mesmo sem a graduação, a pessoa saber muito de direito. Não é tão comum. Né? Então, a gente vai ter, ao longo da história do STF, todos os ministros com formação jurídica, à exceção de um, que era médico. E mesmo assim foi indicado a ministro do STF. Mas vamos lá para o texto do artigo 101. O Supremo Tribunal Federal compõe-se de 11 ministros, escolhidos entre os cidadãos com mais de 35 anos. Acredito que a maioria de vocês ainda não poderia ser ministro do STF, e eu já poderia, tem pouco tempo que eu posso, e menos de 65 anos de idade. Além de ter notável saber jurídico e reputação ilibada. Então, a pessoa tem que ter uma reputação zelada, uma história pregressa de vida limpa e ter também esse conhecimento jurídico notório, evidente, reconhecido. Tendo mais de 35 anos e sendo indicado pelo presidente da República, esse cara está a um passo de virar ministro do STF, desde que haja vaga lá, é claro, são só 11. Ele está um passo porque ele precisa também receber o aval dos senadores. Parágrafo único. Os ministros do Supremo Tribunal Federal serão nomeados pelo presidente da República, depois de aprovada a escolha pela maioria absoluta do Senado Federal. Turma, o que é uma maioria absoluta? Maioria absoluta significa dizer a maioria dentro da totalidade dos membros de um determinado colegiado. Se eu estou falando da maioria absoluta do Senado, eu estou falando da maioria absoluta entre os 81 senadores. Entendeu? Então, metade mais um inteiro. São 81 senadores, metade de 81, 40 e meio. Como não existe meio senador, né, o próximo inteiro seria 41. Então, para que a gente possa ter um nome aprovado após a indicação do presidente da República, é preciso de, no mínimo, 41 votos dos senadores corroborando, aprovando aquela indicação. O STF ele vai ter competências que estarão listadas no artigo 102 da Constituição. Esse artigo é muito importante para a gente. E lá no artigo 102, a gente vai perceber que as competências do STF se dividem em competências originárias, são processos em que já começam a tramitação no STF, é no STF que o processo nasce, é ali a origem dele. Vamos ter também competências do STF recursal ordinária, ou seja, o STF atua, mas atua em grau recursal em alguns assuntos, e o STF também terá uma competência recursal extraordinária, atuando também no julgamento de recursos de outra natureza, de natureza extraordinária. Essas competências estão previstas no artigo 102, inciso 1, inciso 2 e inciso 3 da Constituição. Vamos, só para a gente ter uma noção, uma noção dessas competências, brevemente, e aí fica a indicação da leitura atenta e minuciosa do artigo 102 da Constituição.
Tem que ler? Tem que ler, gente. É indispensável entender a, o alcance, a amplitude da competência do STF. Quando a gente fala em competência originária do STF, é do inciso 1, a gente está falando das ações, por exemplo, de controle de constitucionalidade. A ADI, Ação Direta de Inconstitucionalidade, é proposta diretamente no STF, ou a DPF, Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Onde que eu proponho? Diretamente no STF. Além disso, é no STF que inicia, por exemplo, ações penais comuns de crimes praticados pelo presidente da República, pelo vice-presidente, por membros do Congresso Nacional, deputados federais e senadores, pelos ministros de Estado, pelo Procurador-Geral da República. Ações criminais de crimes praticados por essas autoridades já tem a tramitação iniciando-se diretamente no STF. É o que a gente chama de foro por prerrogativa de função, ou muita gente costuma dizer foro privilegiado. Em razão do cargo do indivíduo, as ações contra ele começam já diretamente no STF, não precisam passar pelas primeiras instâncias de julgamento. Mais um exemplo aqui, é competência originária do STF julgar habeas corpus quando o paciente do habeas corpus, né, a pessoa que está como vítima da restrição da liberdade, for o presidente da República, for a mesa da Câmara dos Deputados, do Senado, quando estivermos falando do Procurador-Geral da República, ou do ministro do STF. Enfim, a gente tem aqui no artigo 102, inciso 1, uma série de competências originárias. Significa dizer ações que iniciam a tramitação diretamente no STF. Por competência recursal ordinária, nós iremos falar das possibilidades que o STF tem de atuar julgando em recurso ordinário, um recurso específico chamado recurso ordinário, matérias como habeas corpus ou mandado de segurança, ou habeas data, ou mandado de injunção, que foi decidido pelos outros tribunais superiores. Então, um tribunal superior decidiu, por exemplo, em instância única, o TSE decidiu sobre um mandado de segurança, que deveria ser ajuizado lá. Era a primeira instância, era o TSE. Qual que é o grau de recurso para esse mandado de segurança? É no STF, em recurso ordinário. É o grau natural. Julgou-se pela primeira vez já no Tribunal Superior e o recurso é feito diretamente ao STF, é o que a gente chama de grau recursal ordinário. E o inciso 3 do artigo 102 fala do recurso, do grau recursal extraordinário, porque cabe também ao STF julgar em recurso extraordinário matérias de todo tipo que eventualmente apresentem algum tipo de afronta à Constituição. Então, imagine uma ação que começou a tramitar lá na Vara Civil da comarca de Santa Luzia. E aí teve lá a sentença na Vara de Santa Luzia, houve um recurso para o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, e aí o Tribunal de Justiça de Minas Gerais decide, e nessa decisão verifica-se que houve ofensa à Constituição. Eu posso, através do recurso chamado recurso extraordinário, recorrer ao STF, que vai julgar este caso, essa eventual ofensa à Constituição, na decisão, no exercício da sua competência recursal extraordinária prevista no artigo 102, inciso 3. Portanto, quando a gente fala do STF atuando em recursos que chegaram até ele, seja porque se declarou inconstitucional uma lei, seja porque se afrontou a Constituição, seja porque se julgou como válido um ato de governo que contraria a própria Constituição. Em todas essas hipóteses, o recurso para enfrentar essa inconstitucionalidade é o recurso extraordinário para o STF. Bom, vamos para um segundo órgão que integra o judiciário, que também é um órgão de cúpula, também está lá em cima. Inclusive, a gente viu lá na composição do judiciário, né, tinha o inciso 1, STF, inciso 1A, CNJ, porque ele foi criado e acrescido na emenda constitucional número 45 em 2004. E para que ficasse evidente que era um órgão de grande estatura, um órgão de grande relevância, não colocou-se um inciso lá embaixo, dando continuidade na ordem de numeração
daquele artigo, mas fez um adendo, um anexo ali, fez o inciso 1A, para falar então do CNJ como órgão do Poder Judiciário. É um órgão interno de controle da atuação administrativa, financeira e disciplinar do Poder Judiciário, exceto do próprio STF, né, que é o órgão superior, então ele não é controlado pelo CNJ. Incumbindo-se das atividades de correição relacionadas aos cumprimentos dos deveres funcionais dos juízes. Gente, bem resumidamente, CNJ é um órgão para garantir o bom funcionamento do judiciário, para verificar se o juiz está fazendo o trabalho dele direitinho, se as varas estão funcionando, se os tribunais estão agindo corretamente, se está tudo ali seguindo o script, se não está havendo abuso de poder, se não está havendo também perseguição contra juiz, se não está havendo situações que comprometam o trabalho regular de um juiz. Então, o CNJ atua tanto na proteção do judiciário, da estrutura do judiciário, como também dos seus membros, mas indiretamente também de toda a sociedade, na medida em que busca garantir um judiciário que funcione de forma adequada. O CNJ é composto por 15 membros que são eleitos para mandato de 2 anos e é admitido uma única recondução. E aí o artigo 103, letra B da Constituição, falará do CNJ. Ó. O Conselho Nacional de Justiça compôs de 15 membros com mandato de 2 anos, admitida uma recondução, sendo, e olha só a nossa composição do CNJ, o presidente do Supremo Tribunal Federal, um ministro do Superior Tribunal de Justiça indicado pelo tribunal, um ministro do Tribunal Superior do Trabalho indicado pelo tribunal, um desembargador do Tribunal de Justiça indicado pelo Supremo Tribunal Federal, então representando todos os tribunais, um juiz estadual indicado pelo Supremo Tribunal Federal, um juiz do Tribunal Regional Federal indicado pelo Superior Tribunal de Justiça, um juiz federal indicado pelo Superior Tribunal de Justiça. 8. Um juiz de Tribunal Regional do Trabalho, indicado pelo Tribunal Superior do Trabalho. Um juiz do Trabalho, indicado pelo Tribunal Superior do Trabalho. Um membro do Ministério Público, indicado pelo Procurador-Geral da República. 2 advogados indicados pelo Conselho Federal da OAB. E dois cidadãos de notável saber jurídico e reputação ilibada, indicados pela Câmara dos Deputados e outro pelo Senado Federal, compondo um total de 15 membros do nosso CNJ, que, como eu disse a vocês, irá exercer competências aí, administrativas que são mais detidamente úteis ao bom funcionamento do Poder Judiciário, para garantir a sua autonomia, para garantir o cumprimento do Estatuto da Magistratura, para garantir o funcionamento do Poder Judiciário no cumprimento das normas, para garantir um judiciário, portanto, liso, isento. O CNJ ele é o órgão também ao qual a gente pode recorrer para reclamar de juízes. Se tem um juiz aí que está agindo de forma incorreta, que está atuando, contrariando aí as suas competências, as suas obrigações, a gente tem o CNJ como também um espaço para insurgir contra a atuação de maus juízes. O CNJ também representa o Ministério Público para que o Ministério Público denuncie crimes eventualmente praticados por autoridades públicas, por abuso de poder. O CNJ também vai ser nessa atividade de cuidar do bom funcionamento do judiciário, ele vai ficar atento aos números do judiciário, vai promover relatórios de como anda o funcionamento do judiciário de uma forma geral, para que políticas públicas sejam desenvolvidas a partir dessas informações. Enfim, o CNJ tem uma série de atribuição muito interessante, vale a pena a leitura também do artigo 103, letra B, do texto constitucional. Avançamos para um terceiro órgão, um terceiro tribunal de cúpula, um terceiro tribunal superior, estou falando do STJ, do Superior Tribunal de Justiça. É um órgão integrante do Poder Judiciário, com sede em Brasília também, e jurisdição em todo o território federal, ao qual compete, fundamentalmente, uniformizar a interpretação da lei federal e garantir sua observância e aplicação. Se ao STF cabia garantir a aplicação, garantir o respeito à Constituição, cabe ao STJ zelar pelas leis federais,
garantir que não haverá decisões em outros níveis hierárquicos que afrontem a legislação, o ordenamento jurídico no que se refere às leis federais. É um órgão, portanto, de grande estatura também no nosso ordenamento. A função primordial é zelar pela uniformidade de interpretação da lei federal, inclusive uniformizando jurisprudência entre tribunais diferentes. É um órgão, portanto, de muita importância, composto por 33 ministros. A composição prevista no artigo 104 da Constituição especifica que o STJ ele vai ter esses 33 ministros também nomeados pelo presidente da República, que serão escolhidos entre os brasileiros com mais de 35 e menos de 65 anos, de notável saber jurídico, reputação ilibada, depois de aprovada a escolha pela maioria absoluta do Senado Federal, portanto, até aqui as mesmas regras para ministros do STF. Qual a diferença do ministro do STJ? Fica aqui, ó, porque o inciso 1 do artigo 104 vai falar que 1/3 desses ministros serão oriundos dos TRFs, dos Tribunais Regionais Federais, e 1/3 serão oriundos dos Tribunais de Justiça, da Justiça Estadual, dos Tribunais de Segundo Grau, do TJMG, TJSP, TJRJ. Então, seria aqueles que vieram promovidos para o STJ, vindo antes do exercício de jurisdição em segundo grau. Seria mais ou menos uma escalada por promoção. Mas, se 1/3 vem do TRF e 1/3 vem dos TJs, a gente tem um outro terço que vai ser dividido em partes iguais entre advogados, membros do Ministério Público Federal, Estadual e Distrital, que vão se alternar. Então, uma hora vai advogados, outra hora vai membros dos Ministérios Públicos. Advogado, membro do Ministério Público, de forma que também se permita uma oxigenação de ideias nessas cortes, para que a gente tenha mudanças de visão, para que, por exemplo, a visão da advocacia, do Ministério Público, acabe também dando ao tribunal novas formas de enxergar assuntos. Isso é bom para a justiça, para a democracia, para o crescimento da sociedade. Bom, o STJ ele tem, assim como o STF, competências definidas no texto constitucional e elas estão previstas no artigo 105 da Constituição, que também será objeto de estudo dos senhores e senhoras. A competência originária do STJ, assim como a do STF, é aquela em que podemos atribuir como competência do STJ julgar em primeira instância, sendo ali o início de um processo. Portanto, o STJ ele julga originalmente, por exemplo, crimes comuns praticados por governador de estado, ou crimes de responsabilidade de desembargadores dos tribunais de justiça, ou ainda julga em primeira instância, de forma originária, o STJ, mandado de segurança e habeas data contra ministros de Estado ou contra comandantes da Marinha, do Exército, da Aeronáutica. Habeas corpus, quando o coator ou o paciente for for algum dos ministros de Estado, for algum dos comandantes das Forças Armadas. Portanto, ali no artigo 105, inciso 1, veremos quais são as situações em que um processo começa a tramitação no próprio STJ. Quando eu falar em recurso, em competência recursal ordinária do STJ, eu estou falando de uma competência exercida quando alguma ação tiver o seu início nos TJs, nos Tribunais de Justiça, ou nos TRFs, nos Tribunais Regionais Federais, e dessa decisão for promovido um recurso. Para onde o recurso irá? Para o STJ. Recurso de decisão que começou originalmente no TJ, vai para o STJ. É a competência recursal ordinária. E a competência recursal extraordinária é aquela que acontece quando uma ação inicia lá no primeiro grau, lá na vara, lá na comarca de Pedro Leopoldo, e passou ali por um recurso ao Tribunal de Justiça de Minas, e depois do acordo no Tribunal de Justiça de Minas, houve ali uma situação de ofensa à lei federal que justificou um recurso ao STJ. Aí eu estou falando de competência recursal extraordinária, prevista no artigo 105, inciso 3. Galera, para a gente falar de mais um tribunal aqui na tela, os TRFs e os juízes federais.
Como é que funciona a Justiça Federal? Os tribunais federais, eles são organizados em regiões. A gente tem uma previsão de existência, de criação de 9 tribunais federais no Brasil. É o que está previsto lá na Constituição. No entanto, a gente não teve todos os tribunais federais ainda criados. Eu coloquei até uma observação aqui, em julho de 2013, então o presidente do STF, ministro Joaquim Barbosa, suspendeu em caráter liminar os efeitos da emenda constitucional 73 de 2013, que determinou a criação dos 9 tribunais. Por que que isso foi feito? Por uma questão de gestão de custos mesmo, do impacto orçamentário que essa criação de tribunais teria. Então, o TRF atualmente é organizado em regiões que não coincidem necessariamente com as fronteiras dos estados. Então, não existe um TRF para cada estado. Existem regiões que englobam vários estados que passam, então, a estar na jurisdição do TRF referente àquela região. Eu coloquei aqui no mapa 2 mapinhas do Brasil para vocês entenderem como é, aqui esse primeiro à esquerda, como é a definição, a organização dos TRFs e como deveria ser se a gente seguisse ali a emenda constitucional 73, que determinou que fossem 9 regiões. A gente tem aqui atualmente 5 regiões, uma região enorme, que é a primeira região, onde estamos inseridos atualmente, uma região aqui no Nordeste do Brasil, aqui, que é a quinta região, uma região no Sul, que é a quarta região, uma região envolvendo São Paulo e Mato Grosso do Sul, a terceira região, e a segunda região englobando Rio de Janeiro e Espírito Santo. Percebam que essa primeira região fica muito desequilibrada, né? Muitos estados e alguns estados com volume grande de processos, como Minas Gerais, Bahia, são estados aí com grande população e também com grande número de processos. A proposta de 9 regiões teria Minas Gerais como sendo uma única região, assim como São Paulo, assim como Bahia. E manteríamos aqui e o Rio Grande do Sul também como uma região única. E faríamos uma redivisão dos demais estados de acordo com o tamanho da população, com o número de processos, em uma lógica mais racional. Bom, ainda não chegamos nas novas regiões, mas a gente teve já autorizado, já um processo de muito tempo, graças à atuação dos parlamentares mineiros, para conseguir a criação da sexta região, que seria uma região para Minas Gerais exclusivamente, tirando Minas Gerais dessa primeira região, já que Minas Gerais sozinho representa mais da metade dos processos de todo o TRF1, de todo o TRF da primeira região. Portanto, eu coloquei até uma notícia aqui para vocês, ó, TRF da sexta região, com jurisdição em Minas Gerais, é aprovado pela Câmara dos Deputados. Está em processo de implantação, ainda não está concluído, mas vai ter TRF da sexta região, com sede em Minas Gerais, com sede em Belo Horizonte. Atualmente, a primeira região, que a gente está vinculado, fica lá em Brasília a sede. Então, processos de Minas Gerais na Justiça Federal, em grau recursal, em grau de tribunal, segundo nível, são todos encaminhados a Brasília. Olha só que loucura. Agora a gente vai ter um tribunal aqui em Minas Gerais, já que representamos a grande maioria dos processos da primeira região. Turma, o que julga os TRFs? O que julga os tribunais regionais federais? A gente está falando de tribunais cuja competência basicamente julgar causas de interesse da União, das suas empresas públicas, das suas autarquias. E aí a gente vai ter essa divisão regional com uma composição dos tribunais de, no mínimo, 7 juízes. Alguns tribunais regionais terão mais juízes, de acordo com o tamanho da população que atendem, com o volume de processo, mas é no mínimo 7. E esses juízes do TRF são nomeados também pelo presidente da República, dentre brasileiros com mais de 30 e menos de 65 anos. A composição é feita da seguinte maneira: 1/5 dentre advogados com mais de 10 anos de efetiva atuação e membros do MP federal com mais de 10 anos de carreira, e os demais são frutos de promoção, ou seja, o cara entra na carreira como juiz federal, faz o concurso para juiz federal, admitido no cargo de juiz federal, ali permanece nesse cargo até que eventualmente atinja a condição de ser promovido por antiguidade ou por mérito para ir para o TRF, ao qual está vinculado. Então, os membros do TRF ou são juízes federais promovidos ou são frutos
do 5º Constitucional, vindo da Advocacia ou do Ministério Público. Turma, competências do TRF. Competência originária e competência recursal. De novo, a divisão de competência. O artigo 108.1 fala da originária, processos que já começam a tramitar no tribunal, ou seja, no 2º grau, e competência recursal, aqueles que começam com os juízes federais, lá nas sessões judiciárias federais, e que chegam ao tribunal via recurso. Portanto, o artigo 108 compete aos TRF processar e julgar originalmente juiz federal da sua jurisdição. Então, quando vou julgar um próprio juiz federal, onde é que eu julgo? Onde é que começa o julgamento? Já na justiça, já no tribunal. Quando eu preciso fazer revisão criminal de ação rescisória, onde é que eu proponho uma rescisória criminal de uma decisão feita na Justiça Federal? Direto no tribunal. Onde eu julgo mandados de segurança e habeas data contra ato do tribunal? Começo já no tribunal. Onde eu julgo habeas corpus, quando a autoridade coatora for um juiz federal? No tribunal. Onde eu julgo conflito de competência entre juiz federal vinculado ao tribunal? Um juiz fala que a competência é dele para julgar uma matéria, outro juiz fala que a competência é dele. Conflito de competência dentro do mesmo tribunal. Onde que deve iniciar o julgamento de uma ação como essa? No próprio tribunal. Isso são as competências originárias. As competências recursais é aquelas que permitem ao TRF, ao tribunal, julgar em grau de recurso causas decididas pelos juízes federais e pelos juízes estaduais, né, no exercício de competência federal. Portanto, julgar recurso. E aqui no artigo 109, temos uma série de competência dos juízes federais, da primeira instância da Justiça Federal. Quais são as matérias que são de competência do juiz federal? E aí a gente vai falar, de novo, de uma série de assuntos previstos aqui nos incisos do artigo 109, ligados sempre ao interesse da União. Causa em que a União for parte, causa em que tivermos o Estado estrangeiro ou organismo internacional, por exemplo, assunto, portanto, da esfera federal. Quando a gente vai falando de crimes políticos, quando a gente vai falando de causas que tenham como fundamento tratado internacional ou contrato celebrado pela União, habeas corpus em matéria criminal de crimes relacionados a sujeitos que estão submetidos à jurisdição do tribunal, mandado de segurança e habeas corpus contra ato de autoridade federal. Percebam que sempre tem aí uma autoridade federal, um assunto de interesse da União, alguma situação de interesse envolvendo aí o Executivo Federal. Bom, para a gente caminhar para o final aqui da composição, né, dos órgãos que compõem o Poder Judiciário, temos aqui a Justiça Militar, composta pelo STM, o Superior Tribunal Militar, os tribunais militares e os juízes militares. A competência da Justiça Militar está prevista no artigo 124 da Constituição e, basicamente, a Justiça Militar serve para processar e julgar crimes militares definidos em lei. A Justiça Militar julga crimes militares. E aí, a gente tem no parágrafo único a lei disporá sobre a organização e funcionamento da competência da Justiça Militar. Então, a gente tem lei complementar para a definição aí de quais são as competências, quais são os crimes militares submetidos à Justiça Militar. O órgão superior da Justiça Militar, o Superior Tribunal Militar, ele tem uma composição prevista no artigo 123, 123 da Constituição, 123 milhas, não, 123 da Constituição. Olha só aqui o artigo 123 da Constituição, falando sobre a composição da Justiça Militar. O Superior Tribunal Militar compor-se-á de 15 ministros vitalícios, nomeados pelo Presidente da República, depois de aprovada a indicação pelo Senado Federal, sendo 3 dentre oficiais generais da Marinha, 4 dentre os oficiais generais do Exército, 3 dentre oficiais generais da Aeronáutica, todos da ativa e do posto mais elevado da carreira, e 5 dentre civis. Então, a gente tem aí uma composição do STM, do Superior Tribunal Militar, de 15 membros, 10 da carreira militar, 5 civis. Parágrafo único, os ministros civis serão escolhidos pelo Presidente da República dentre brasileiros maiores de 35 anos, sendo 3 dentre advogados de notório saber jurídico e conduta ilibada, com mais de 10 anos de atividade profissional, e 2 por escolha paritária
dentre juízes, auditores e membros do Ministério Público Militar. Turma, na tela para vocês aqui, um organograma do Poder Judiciário, Justiça Estadual, a nossa primeira instância aqui, bonitona, a Justiça Federal, que também é Justiça Comum, né, com um recorte de assuntos federais, aqui com seus temas, e aqui, ó, segunda instância, na Justiça Estadual, a gente está falando dos tribunais, TJs. Quem são os juízes dos tribunais? São os desembargadores. Na primeira instância, juiz de direito, na segunda instância, desembargadores. Na Justiça Federal, na primeira instância, juízes federais, na segunda instância, desembargadores? Não, juízes federais também. É comum chamar o juiz federal de segunda instância só de juiz federal. Se você quer chamar de desembargador federal, não tem problema, mas juiz federal é mais usado. Então, temos aqui a segunda instância federal e o órgão de cúpula seria o nosso STJ, com os seus julgadores sendo chamados de ministros. Na Justiça do Trabalho, primeira instância, temos o juiz do trabalho, com as varas do trabalho. Na segunda instância, também chamaremos apenas de juízes do trabalho, não desembargadores do trabalho, atuando nos tribunais, nos TRTs. E na posição superior, o TST, Tribunal Superior do Trabalho, que é também composto por ministros do TST. A Justiça Eleitoral, primeira instância, tem juízes eleitorais que atuam nas juntas eleitorais. Na segunda instância, temos também juízes eleitorais. Pode chamar desembargador eleitoral? Pode, mas ninguém chama. Juiz eleitoral, que atua no TRE. E, finalmente, no órgão de cúpula, o TSE, Tribunal Superior Eleitoral, com seus ministros. Na Justiça Militar, juiz de direito, assim como na Justiça Estadual, que atuam nas auditorias militares. Na segunda instância, temos os colegiados de juízes civis e militares, porque nem todos ali são militares, que atuam no TJM. E temos, finalmente, o órgão de cúpula, o Superior Tribunal Militar, o STM, com os ministros julgadores. Todos esses órgãos estão submetidos a um órgão de cúpula chamado Supremo Tribunal Federal, cujos julgadores são os ministros do STF, guardião máximo da Constituição e de toda a estrutura do Poder Judiciário. Moçada, só para a gente recapitular rapidão aqui, a Justiça Estadual ela tem uma amplitude de atuação que permite falarmos na Justiça Estadual atuando em causas de natureza civil, aqueles assuntos do direito civil que vocês conhecem bem, né? E temos, inclusive, os juizados especiais cíveis, que atuam nas causas de menor complexidade, cuja ação tenha como valor máximo 40 salários mínimos e cujas provas sejam mais simples de serem feitas. E temos ainda na Justiça Federal uma competência criminal, com as varas criminais, julgando os crimes, onde atua o Tribunal do Júri, por exemplo, quando houver crimes dolosos contra a vida. Portanto, a gente tem aí uma série de assuntos que são tratados na Justiça Estadual, que se divide em comarcas. Comarca é o território onde uma determinada jurisdição é exercida por um juiz de primeira instância, não coincide necessariamente com uma cidade, eu posso ter mais de uma cidade na mesma comarca. Por exemplo, Pedro Leopoldo, falei agora há pouco de Pedro Leopoldo é comarca. Confins não é comarca. A cidade de Confins tem sua jurisdição atrelada à comarca de Pedro Leopoldo. Pegar a ideia? Então, assim, nem toda cidade, nem todo município, Minas Gerais tem mais de 800 municípios, nem todo município será comarca. Alguns municípios menores integram comarcas de outra cidade. Já o conceito de vara é a área judicial em que o juiz de primeira instância exerce sua autoridade. Em uma mesma comarca, a gente pode ter mais de uma vara e, automaticamente, mais de um juiz. Sei lá, eu não sei exatamente quantas são em Lagoa Santa, salvo engano, 3 varas. Temos uma única comarca, a comarca de Lagoa Santa, mas temos ali 3 varas sendo compostas nessa comarca, e aí essas varas podem se subdividir em razão da especialidade. Uma vara para tratar de menor, de interesse menor da mulher, uma vara para tratar de questões cíveis em geral, uma vara para tratar de questões criminais. É possível que faça-se essa divisão interna. Quando eu falo de entrância, cuidado para não se confundir a palavra entrância com instância.
entrância consiste na classificação administrativa das comarcas, de forma que a gente consiga garantir, destacar ali as características daquela região onde a entrância, onde aquela comarca está. Ou seja, quanto maior uma cidade, quanto maior o município, quanto maior a quantidade de eleitores, quanto maior o número de demandas, mais elevado será a entrância daquela comarca. Belo Horizonte, uma comarca de grande entrância. Porteirinha, pequena entrância. Então, cuidado para não confundir. E com isso, a gente vai fechar aqui essa segunda parte do Poder Judiciário, para já darmos condições de iniciarmos, logo em seguida, no próximo módulo, o Poder Executivo. Falamos já do Legislativo, falamos do Judiciário, falaremos do Poder Executivo para fecharmos os poderes e aí, na fase final do nosso curso de Direito Constitucional 3, passarmos pela unidade do controle de constitucionalidade. Espero que tenha ficado tudo muito claro, mas permaneço sempre à disposição de todos vocês nas nossas plataformas, nos nossos canais de comunicação. Agradeço mais uma vez a atenção, um grande abraço, bons estudos, não esqueçam de levar a Constituição para o cantinho de estudo de vocês, fazer leitura dos artigos, fazerem anotações, anotar as eventuais dúvidas e trazê-las sempre para o professor, para que possamos juntos aí evoluirmos e crescermos. Valeu, gente, um abraço e até a próxima.